eu tenho alguns pincéis pra mostrar aqui pra vocês. Vamos ver? Separei aqui os pincéis que eu mais uso pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver que são pincéis super acessíveis, ou seja, tem um precinho super bom e são fáceis de encontrar. Então se você tá precisando aí de dicas de pincéis pra dar uma turbinada na maquiagem, vem que esses são baratos e dão um super efeito na maquiagem. Vamos ver? Vamos lá começar? Olha, eu vou começar pelo pincel que eu mais uso pra aplicar base, que é esse daqui da The Beauty Box. É o Kabuki Reto F9. Ele tem as cerdas bem macias e o topo é bem reto, tá vendo? E aí ele é ótimo pro seguinte, pra aplicar base, depende de como você gosta de aplicar. Eu sempre aplico um pouco de base aqui e vou colocando o pincel e depois dando batidinhas. Mas você pode botar também a base direto no pincel e vir aqui dando batidinhas para aplicar a base e depois usar o mesmo pincel com a mão um pouco mais leve, fazendo movimentos circulares para polir a base e deixar aquele acabamento super fechação. Quando eu quero um super acabamento bem feito, eu uso esse pincel e ele é muito, muito bom. E aí, dessa mesma família de pincéis da The Beauty Box, eu tenho mais esse, que é um Kabuki abaulado. Ele tem o mesmo tipo de cerda desse outro. A diferença é que ele é arredondado, tá vendo? E ainda dessa turma, eu tenho esse aqui, que é o F8. Esse é o Kabuki angulado. Ele é assim, ó, como se fosse chanfradinho. Ele é cortado meio pra cima. E ele é indicado pra passar blush e bronzeador. Mas eu uso muito esse pincel pra passar corretivos, porque eu acho que ele encaixa muito bem aqui nessa região, ó. Então, geralmente eu uso para aplicar corretivos, esse que é meio angulado. Outro pincel de base que eu tenho também é esse daqui do Boticário. Ele é um Duo Fiber, ele é também muito macio. E esse daqui eu já uso quando eu quero uma base com acabamento um pouco mais leve, porque as cerdas são mais separadas e ele ajuda a colocar a espalhar mais o produto com mais facilidade. Então, quando eu quero um acabamento mais leve, eu uso esse daqui do Boticário, Duo Fiber. E quando eu quero um acabamento mais potente, eu uso esse daqui, que é o retinho da The Beauty Box. Tenho ainda este pincel aqui, que é da Natura. Ele é um língua de gato. Esse foi o primeiro pincel que eu comprei pra aplicar base, porque, enfim, eu acho que é o pincel mais conhecido, né? Quem não sabe nada de pincéis sabe que existe esse pincel aqui pra passar base. Mas o que que acontece? Eu quase nunca uso esse pincel. Porque o que que eu acho? Aplicar a base com esse pincel nesse movimento acaba deixando sempre as listrinhas, sabe? Um rastro de base. Nunca fica um acabamento perfeito. Então, mesmo que você use esse pincel para aplicar, você vai ter que usar um outro, esse daqui, que tem um topo reto, para dar acabamento, ou uma esponjinha para dar acabamento. Qual a vantagem desse pincel, na minha opinião, de automaquiadora profissional? É que ele tem cerdas mais lisas e mais fininhas, e isso faz com que ele absorva menos produto. Então, digamos que a base vai render mais, porque você pega com ele, espalha com ele, ele quase vai absorver quase nada de base, e depois vem com esse daqui e dá o acabamento. Porque esse daqui, na hora de aplicar, o de topo reto, o Kabuki, ele absorve bastante base. Esse daqui absorve bem menos. Mas eu acho bem menos prático, porque usar um pincel só, aplicou, poliu, é muito mais fácil, né? Então esse daqui eu tenho, mas eu mal uso esse pincel. E como falamos dessa esponjinha para dar acabamento, eu tenho usado muito esse tipo de esponja para aplicar base e corretivo, porque ela deixa um acabamento muito bonito. Essa que eu tenho é super baratinha, ela é de uma marca que chama Belize, eu acho que se eu paguei muito, eu paguei R$20 nessa esponjinha. E o uso dela é o seguinte, você vai lá na torneira, encharca bem, assim, eu aperto para ela absorver bastante água, porque quanto mais água ela absorve, maior ela fica. Ela cresce e as fibras ficam mais soltinhas, sabe? Não sei, ela fica bem mais macia. E isso ajuda na hora de aplicar a base, porque se você aplicar com ela seca, ela vai sugar bastante base e ela não vai dar o acabamento bonito de pele natural se ela não estiver úmida. Então eu faço ela absorver bastante água. Quando ela cresceu o tanto que eu quero, que é o máximo sempre, aí eu tiro o excesso, até seco um pouquinho com a toalha, mas ela continua bem inchadinha, bem gordinha. E aí sim eu uso pra aplicar base e pra aplicar corretivo. E esse tipo de produto, assim, eu tô bem apaixonada. Claro que existem marcas
mais maravilhosas. A marca que lançou esse tipo de produto foi aquela The Beauty Blender, só que ela custa mais de 100 reais, então né, existe um mundo melhor, minha gente, mas ele é mais caro. Então, vamos aproveitar. Vamos para o pincel de pó. Eu tenho 3 pra mostrar aqui pra vocês. Esse daqui eu acho que é o que eu mais uso, que é um pincel do Boticário, um pincel de pó. Ele é bem gordo e bem macio, muito, muito macio. E deixa a aplicação assim bem leve, bem uniforme. Eu gosto muito, muito desse pincel. Tenho um também da The Beauty Box, é o F2, que é esse daqui, também super macio. E eu não sei porque eu gosto mais dele pra aplicar pó translúcido aqui abaixo dos olhos, assim, pra selar corretivo. Porque eu acho que ele é um formato, ele é um pouco mais denso que o do Boticário, as cerdas. E ele é um formato que encaixa bem aqui, ó, pra fazer essa pressãozinha e adicionar o pó translúcido. Então eu uso mais esse pincel pra isso, mas eu tô até querendo comprar outro pra aplicar iluminador com ele, porque eu apliquei esses dias e eu gostei muito. Apesar dele ser assim grandão, eu gosto, eu tô com a mão pesada no iluminador. E eu gostei muito de usar ele pra isso. E aí eu não gosto de ficar misturando, tipo, esse mesmo pincel, usar pra aplicar pó translúcido e usar pra aplicar iluminador, porque a gente não lava o pincel todos os dias, né? Então acaba ficando um pouco de resíduo. Aí você vai lá aplicar o pó aqui pra selar o corretivo e o pincel acaba tendo um pouco de iluminador e fica meio iluminado, enfim. Não dá certo, né? Usar pra mesma coisa. Então eu quero ver outro, porque ele serve tanto pra isso, pra mim, como também para passar iluminador. Eu acho que ele tem um formato bom, ó, porque ele não é arredondado como esse do Boticário, tá vendo que ele é arredondado? Ele é um pouquinho achatado, tá vendo? E aí ele fica bem legal pra passar iluminador aqui, aqueles dias que você quer pesar a mão. E outro pincel que eu tenho usado também pra pó é esse aqui pequenininho da Macrylan. Deixa eu ver se tem número. Não tem número, gente. É um pincelzinho da Macrylan que é muito baratinho esse tipo de pincel. E aí eu gosto desses pincéis pequenos pra ter uma opção pra levar na necessaire, assim, pra levar na bolsa, pra levar pra viajar. Ele também tem esse formato meio achatado, ele não é arredondado. E ele é muito, muito macio e também é um produto bem versátil. Para aplicar corretivo, eu tenho alguns aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. O que eu mais gosto de usar, na verdade, é esse aqui, ó, os dedos. Eu gosto muito de aplicar corretivo dando batidinhas. Pelo menos eu sempre começo assim, com o dedo, dando batidinhas. E depois eu venho com algum pincel pra dar acabamento. Tenho usado, como eu já falei, muito esse tipo de esponjinha pra fazer isso também. Mas tenho alguns modelinhos de pincel aqui que são ótimos pra isso. Esse daqui do Boticário, esse pincel saiu numa edição especial, eu não sei se eles colocaram na linha, mas é um pincel muito maravilhoso, que ele é um dual fiber pequenininho, então ele dá um acabamento muito leve. Eu uso muito nessa região dos olhos, da olheira. Na verdade, nem tem um formato tão bom pra isso, mas ele deixa um acabamento tão bonito, tão leve, que eu gosto muito de usar esse pincel pra isso. Outro pincel, também do Boticário, é esse aqui de esfumar, mas você pode usar pincel de esfumar pra espalhar corretivo ou pra colocar aquele pozinho pra dar uma selada bem de levinha, sabe? É muito bom ter um pincel de esfumar separado pra passar esse tipo de produto aqui abaixo dos olhos. Só é importante que ele seja de cerdas sintéticas e não de cerdas naturais, porque não é bom ficar usando produto cremoso com pincel de cerdas naturais. Mas ó, esse pincel de esfumar é muito bom para passar corretivo se você quer um acabamento bem leve. Para nós que temos algumas linhas finas já, quanto mais levinho ficar o acabamento do corretivo, melhor, né? Outro pincel que eu uso bastante é um pincel de corretivo, mas eu não uso bem como de corretivo. É esse aqui da Candice Berenice, esse verdinho. Eu não sei se ele tem nome, eu acho que é pincel para corretivo mesmo. Esse tipo de pincel é igual o pincel língua de gato pra mim, pra base, sabe? Eu não consigo passar e ter um acabamento bom com esse tipo de pincel de corretivo. Então o que eu faço? Ou eu deposito o corretivo e depois venho com outro pra dar acabamento. Não sei se vai dar pra ver, mas ele é bem achatadinho. E eu uso muito pra passar corretivo aqui abaixo da sobrancelha e fazer aquele desenho abaixo da sobrancelha, sabe? Com corretivo. Pra isso, ele é muito perfeito. Então eu uso mais esse pincel pra fazer o acabamento da sobrancelha do que pra passar aqui com corretivo.
É ótimo para o acabamento da sobrancelha. Esse pincel aqui da Macrylan é o B403, é aquele pincel no modelo de escovinha. É o único que eu tenho nesse tipo de pincel e ele é muito, muito bom para passar corretivo, porque ele é muito macio e as cerdas são bem juntinhas. Você vem aqui com a mão bem leve, dando batidinhas, dá uma leve espalhadinha assim, fazendo bolinhas. Fica super bonito o acabamento com esse tipo de pincel. Eu quero até comprar mais alguns porque eu gostei muito. Eu acabei comprando só esse porque eu achei que eu não ia me adaptar, mas deu muito certo pra essa área de corretivos. E Yuri perguntou se eu tava usando a escova de dente pra me maquiar, mas tudo bem. E eu tenho ainda esse aqui da Macrylan, que é o W116, que é esse daqui. Tá vendo? O formato dele é bem pontudo. Ele parece um dedo, gente, e ele encaixa muito bem aqui nessa região, ó, pra passar corretivo. Esse pincel é muito legal, o formato dele é bem diferente e ele é super legal pra passar corretivo. Agora vamos para os pincéis de olhos e eu tenho alguns para mostrar aqui. Vamos lá. Vou começar pelo esfumar. Olha, eu tenho usado muito esse aqui, que é o número 15 da Vult. Gente, eu só tenho pincel baratinho, mas são baratinhos e são bons. É o número 15 da Vult. Ele é um pincel muito bom pra esfumar. Ele é grande, ele é bem macio, mas ele é um macio com uma firmeza. Então se você quer, assim, dar aquela pressão, fazer o esfumado um pouco mais marcado, você consegue. Se você soltar um pouco a mão, passar bem de levinho, você consegue fazer um esfumado bem levinho. Enfim, eu gosto muito, muito, muito desse pincel. Também da... Não, esse é da Macrylan, é o B905. Ele é um pincel de esfumar também, mas ele já é um pouquinho menor. Deixa eu colocar aqui no rosto que dá pra mostrar bem. E ele é bom pra esfumar um pouco mais detalhadamente, sabe? Quando você quer aquele detalhezinho aqui no cantinho do côncavo que você não consegue fazer com o grandão, esse daqui é maravilhoso. Mais um de esfumar que eu gosto muito, esse é muito, muito macio, é o da Candice Berenice. Ele é verdinho assim, charmoso. Os pincéis da Candice Berenice são todos coloridinhos, eu gosto muito dos pincéis deles. E eu gosto muito desse, muito, também pra essa coisa de esfumar. Aí você pode me perguntar, Márcia, pra que tantos pincéis pra esfumar? É porque geralmente eu gosto de deixar sempre um limpo, assim, esse daqui eu vou lá, coloco na sombra e aplico. Aí eu achei que ficou demais, eu venho com esse daqui que nunca eu encosto em sombra e vou só reforçar o esfumado. Então é sempre bom ter mais de um pincel de esfumar por perto pra te ajudar nesses pequenos detalhes da maquiagem. Outro pincel que eu uso muito, deixa eu ir colocando aqui. Outro pincel que eu uso muito é esse aqui, que é um pincel de marcar, também da Candice Berenice. Ele já tá bem apagadinho, inclusive. Mas eu uso pra esfumar também cantinhos mais precisos, sabe? Aquele encontro aqui do côncavo e tal, que eu quero um esfumado mais bonito. Eu uso muito esse daqui e eu uso pra depositar sombra preta aqui nesse cantinho, ó. Sombra mais escura pra fazer degradê. Eu gosto de depositar com ele, depois eu venho com outro e esfumo. Esse pincel de marcar pra mim é muito útil. Eu tenho outro pincel de marcar aqui, que é da Vult também, o número 13. Ele é bem pequenininho, ele é perfeito pra esfumar abaixo dos cílios inferiores. Um pincel que eu acho maravilhoso é esse aqui do Boticário. Eu não tenho nenhum pincel melhor pra corrigir sobrancelhas que esse daqui, que é o pincel chanfrado do Boticário. Cadê? Deixa eu mostrar o detalhe dele. Ó. E as cerdas são muito, muito, muito firmes. E é muito bom pra fazer, pra delinear a sobrancelha. Eu gosto muito, muito desse pincel pra isso. Não vivo sem ele mais. Esse pincel eu tenho não tem muito tempo. É o B104 da Macrylan. E é um pincel bem pequenininho, chanfrado. Perfeito pra fazer delineado com delineador em gel, ou até mesmo pra você que não tem muito jeito com aquele pincelzinho que vem no delineador líquido. Ele é perfeito, você vai lá, suja ele no delineador e passa. Ele tem um formato muito bom, ele é muito fininho, muito preciso. Eu gostei muito desse pincel. E como eu disse, os pincéis da Macrylan são ótimos e são muito baratinhos. Pincel de blush. Os que eu mais uso são esses dois, mas eu vou te dizer que eu não encontrei ainda um que eu diga, não, esse é maravilhoso. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho usado muito esse aqui da Macrylan, que é esse formato clássico de pincel de blush, meio curvado, assim, e bem... Ele é super macio. Quando eu quero contornar, eu aplico a lateral dele no produto e aplico aqui pra marcar bem. E depois eu venho com a parte de cima dele e vou esfumando.
Eu gosto muito desse pincel, mas ainda não é o perfeito da minha vida pra blush. Outro que é um apego, esse daqui que eu acho que é da Natura, pelo cabo eu acho que é da Natura. Ele é muito velho, gente. Mas é um desse formato aqui que eu quero pra blush, mas eu quero um que seja muito bom, porque blush é um negócio assim, tem que ter o pincel perfeito pra você passar. E outros dois que eu uso bastante. Esse aqui é o vassourinha, né, pra tirar excesso de pó aqui e tal. Eu uso muito. Isso aqui a gente acha que é frescura, mas eu uso muito pra tirar excesso de pó. E uso também pra passar iluminador aqui, apesar de achar que não é o pincel perfeito pra isso. Mas eu uso também. Aqui, fazer aquele charminho aqui e tal, uso. E esse daqui, muito perfeito pra arrumar a sobrancelha. E ele tá com os dentinhos quebrados, que eu uso muito, ele tá meio sujinho, não sei se dá pra ver. Pra separar os cílios quando a gente faz aquela caca com a máscara de cílios. Esse tipo de pincel aqui é ótimo, é sempre bom ter. Pra pentear a sobrancelha, pode pentear com esse lado também. E separar os cílios grudados da máscara. Fiquei bem vesga, eu acho. E aí, se você me perguntar, Márcia, mas eu tô montando meu kit de maquiagem agora, que pincéis você acha que são, assim, essenciais? Eu vou mostrar alguns aqui pra você. Pra passar base, eu indicaria um kabuki reto, porque ele é muito versátil. Você consegue depositar, consegue dar acabamento bonito, você dosa a quantidade de base que você coloca para ter uma cobertura mais pesada ou não. Então, para passar base, eu sempre vou indicar um kabuki de topo reto. Para pó, eu indico um pincel, assim como esse do Boticário, bem grandão e bem gordo, porque se você... depende do jeito como você usar. Você pode colocar mais pó com mais força, pode colocar leve com a mão levinha, menos pó. Então, pra mim, esse pincel aqui é super versátil. Pra blush, eu indicaria um desse tipo aqui, bem macio, bem macio, bem macio, e que tem um formato menorzinho, porque dá pra passar blush, dá pra fazer um contorno, dá pra colocar iluminador, tudo com o mesmo pincel, só tem que tomar cuidado de limpar sempre. E é importante que ele seja bem macio, e é muito melhor que ele seja nesse formato mais achatado. O redondo já não serve tanto pra ter mais versatilidade na aplicação. Isso eu tô falando aqui do alto do meu conhecimento como automaquiadora profissional. Pra passar corretivo, eu indico esponjinhas como essa, porque é muito fácil dar acabamento com elas. Ou aquelas no estilo queijinho, que são muito baratinhas, dá pra comprar um pacote com muitas esponjinhas. E aplica com o dedo, que é o jeito que eu gosto de aplicar. Aplica com o dedo, depois vem com a esponjinha e dá acabamento, que vai dar muito certo. Pra olhos, eu indico um desse tipo aqui da Urban Decay, que é esse mais achatado, mais fininho, mais durinho pra depositar. Um de esfumar, como esse da Quem Disse Berenice, muito macio, pra gente fazer aqueles côncavos maravilhosos, com degradê incríveis. Um pincel chanfrado pra corrigir sobrancelha e pra passar delineador. Eu acho muito, muito útil. E se você já quer começar arrasando, tem que ter um pequenininho assim pra fazer esse esfumado aqui abaixo dos cílios inferiores, que dão um super efeito na maquiagem. Então, meu kit de pincéis pra iniciantes seria esse aqui. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado pra pegar algumas dicas de pincéis. Como vocês viram, meus pincéis são super acessíveis, tem vários muito baratinhos e realmente são muito bons. Tem pincéis maravilhosos por aí, que dá pra você montar o seu kit e sem gastar muito dinheiro e conseguir um efeito muito bonito na maquiagem. Se vocês têm dicas de pincéis, deixa aqui embaixo, vamos trocar dica, fazer aquela rede gigante de amigas trocando dicas sobre pincéis, deixe nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo, um super beijo!